queria compartilhar um texto, inclusive eu preparei um texto evangelístico, né? Pedi aos irmãos que convidassem, fizemos a caminhada e estive orando por pessoas descrentes para estivessem hoje no culto. Mas Deus sabe seus propósitos. E esse texto de João capítulo 5, ele é um texto que sempre quando eu leio, sempre quando eu olho para esse texto, eu vejo detalhes assim muito interessantes, surpreendentes. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. Essa passagem é uma das passagens mais belas e mais interessantes que eu consigo ver nas Escrituras do Novo Testamento. Eu queria ler primeiro com vocês João capítulo 5, a partir do verso 2, eu estou com a Bíblia tradicional zona mesmo, a revista atualizada. João capítulo 5, a partir do verso 2, onde diz assim: Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. A igreja. Aí o versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Só até aí. Vamos ler só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, fale com Deus e peça para o Senhor falar ao seu coração. Diga assim: meu Deus, fala para a minha vida, eu preciso ouvir tua voz. Diga isso para o Senhor. Pai amado, nós queremos, não somente queremos, nós precisamos urgente, desesperadamente ouvir a tua voz. Mas não somente ouvir, nós queremos colocá-la em prática, Pai amado. Então, que nessa noite o Senhor fale, e o Senhor use a minha vida com graça e com unção, mas também que as pessoas possam estar aptas para ouvir, discernir e colocá-las em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós vivemos um tempo de muito cansaço, não é verdade? A gente vive um tempo de pessoas cansadas, e eu falo cansaço, não é o cansaço físico tão somente, é pessoas cansadas, às vezes, da vida mesmo, cansadas de tentar salvar o casamento. A gente conhece pessoas assim, cansadas de lidar ou com um cônjuge complicado, cansadas de lutar contra um vício. Ontem, na caminhada de oração, foi interessante. Eu mais um andando, os primeiros disseram que não queria receber oração, né? E os últimos chamaram a gente para entrar dentro das casas. E a gente topou com um rapaz que viciado em álcool, e a gente começou a orar, ele começou a chorar. A gente vê pessoas cansadas assim de lutar contra um vício e não consegue se libertar, de pessoas que estão cansadas de lutar contra um pecado e não consegue. Tem gente que não consegue se firmar numa igreja, né? Ela vive de igreja em igreja, de igreja em igreja. Uma pessoa até me disse assim: eu estou cansada de ir para a igreja. Esse problema é você, não é a igreja, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, tem pessoas que, às vezes, estão até cansadas de esperar uma resposta de Deus. Há muito tempo ora por uma coisa, e essa coisa não vem do jeito dela, no tempo dela, e ela fica cansada. Pior que o cansaço é quando as pessoas se apoiam em falsas esperanças.
quando as pessoas esperam algo que daquilo ali não vai sair nada. E foi exatamente o que Jesus encontrou aqui no tanque de Betesda. Eu queria trazer esse olhar para essa passagem. Qual o tema nesta noite? Qual é o tema que está aí? Você vai entender por quê, que é a cura das falsas esperanças. Porque naquele lugar aqui, chamado Tanque da Misericórdia, o Tanque de Betesda, era um lugar tipo Canidé, né? Vamos imaginar. Tipo um local de romaria, um local onde ficavam muitos doentes, e havia uma crença popular, não é, de que em certos momentos aquela água era agitada, né, e dizia que quando aquela água era agitada, era um anjo que agitava a água, e quem entrasse naquela água, quando o anjo agitasse a água, né, ele seria curado. Essa era a crença daquele lugar. E ali havia uma multidão de pessoas enfermas, de todo tipo de enfermidade. Imagine aí uma multidão de doentes, de aleijados, de coxos, de cegos, todos esperando ali o mover da água. Na hora que a água se movia, podia ser um vento, aí corria todos esperando ali o movimento, acreditando que se entrasse na água, mudaria a vida dele. Você está entendendo? Está entendendo, Benjamin? Muito bem. Se o Benjamin entendeu, todo mundo entendeu. Ele é uma criança, ele é atento. O tanque era famoso. O tanque era famoso, Benjamin. O tanque era famoso. Por quê? Porque aquele tanque ele gerava expectativa nas pessoas. Imagine se o tanque lá do Recreio tivesse essa fama. Vocês conhecem o olho d'água do Recreio? Eu sou do tempo que, quando faltava água na cidade, a gente morava na rua de cima, a gente ia pegar a água no olho d'água do Recreio. Já pensou, irmã Laide, se tivesse uma fama que no olho d'água do Recreio aparecesse um anjo e quem tivesse doente, teria uma romaria ali naquele lugar. E Jesus ele entra naquele ambiente cheio de expectativa e escolhe um homem que já havia perdido a capacidade de esperar. Aquele homem que estava ali, há quanto tempo, igreja? 38 anos. 38 anos esperando a cura. Jesus não corre para a água, Jesus vai em direção ao homem. E antes de Jesus curar aquele homem, preste atenção, é só isso na mensagem dessa noite, eu queria a sua atenção. Jesus ele faz uma pergunta, e Jesus confronta as expectativas e o coração daquele homem. Porque o encontro com Jesus, queridos, o encontro com Jesus ele nos tira da escravidão das falsas esperanças. O que Jesus faz com a gente é nos curar das falsas esperanças, das falsas expectativas que a gente tem no mundo. E o Senhor nos conduz a uma vida fundamentada e esperançosa na palavra dEle, nele, não nos tanques que existem aí. O que Jesus faz quando encontra alguém que já perdeu as esperanças? Ou que vive, ou que passou a vida, ou que está vivendo a vida esperando em alguma coisa? Jesus ele nos encontra mesmo quando estamos escondidos no meio da multidão. Essa é a primeira verdade que eu queria chamar no texto. O texto fala que, no versículo 5, que quando o texto diz, estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Quem é esse homem? O nome dele não é mencionado. Ele era apenas mais um ali, no meio daquela multidão. Estava ali um homem. João não diz o nome dele. Entre tantos doentes. Queridos, humanamente falando, ele era uma pessoa invisível. Humanamente falando, talvez ele fosse uma pessoa que chegasse na igreja num dia de domingo, onde a igreja não conhece bem, um dia que a igreja está lotada, e ele entra e sai e passa despercebido. É um homem que não é identificado. E enquanto todo mundo estava ali olhando para a água, Jesus chega e olha para aquele homem. Jesus chega ali e Jesus direciona o seu olhar para aquele homem. É isso que o texto fala. Leia o versículo 6, por favor. Leia aí o versículo 6.
Não havia somente aquele homem, havia uma multidão, o texto diz. Mas Jesus vê aquele homem, Jesus vê aquele homem deitado, e Jesus sabia que aquele homem estava há tanto tempo daquela forma, há 38 anos. Isso significa que Cristo, Ele conhece a minha história, Ele conhece a sua história, Ele conhece as datas, Ele conhece todo o seu tempo, Ele conhece também as suas decepções, Ele conhece os seus anseios, Ele conhece os seus desejos, Ele conhece também as suas tentativas frustradas, Ele conhece onde você tem depositado suas esperanças, Ele conhece o seu desgaste emocional. Jesus sabe de tudo. Ele sabe há quanto tempo você vive com alguma situação, com a luta, com algo para resolver na sua vida. Mas Jesus, Ele nos encontra, mesmo quando estamos ali meio escondidos na multidão, mesmo quando estamos ali no anonimato. E Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa, Ele chega exatamente quando a sua graça quer revelar a glória dEle na sua vida, na minha vida. E aquele homem, aquele paralítico, ele foi visto quando ninguém percebia ele. Ele foi visto por Jesus onde ninguém reparava para ele. E talvez, alguns de nós, em algum momento, talvez se sinta mais um na sociedade. Talvez uma pessoa que nós visitamos ontem e andamos pelos bairros e a gente parou na casa, talvez essa pessoa diz, eu sou mais um na sociedade. Eu sou mais um aqui dentro dessa casa. Eu sou mais um. Mas Jesus, Ele continua enxergando, Jesus continua direcionando o olhar dEle para aquelas pessoas que talvez o mundo esqueceu, que talvez a sua família esqueceu, que talvez você ache que Deus se esqueceu. Jesus continua olhando para você. Não importa se você seja uma criança, um jovem, um adulto, não importa se você seja pobre, rico, analfabeto ou doutor, não importa. Jesus continua enxergando as pessoas que o mundo esqueceu. Há quanto tempo você carrega talvez uma dor, um problema, e que você acha que Deus não está olhando para isso? Que você acha que Deus não se importa com essa causa? Que você acha que para essa situação Deus não está ligando muito, ou Deus não se importa muito com esse teu problema, com esse teu projeto? Há quanto tempo? E uma pergunta simples, você acredita que Jesus, que Deus conhece realmente a sua história? Jesus conhece o teu passado, Jesus conhece o teu presente, Jesus sabe do que você pensa no seu mais íntimo, Jesus sabe o que você... A Bíblia diz que, o salmista diz que antes que as palavras venham à minha boca, tu já sabes o que eu vou falar. O Senhor sabe o que você está pensando agora. O Senhor sabe o que você acredita no fundo, se você acredita mesmo ou não. Porque o texto diz que ele vê aquele homem. Mas aqui entra na parte mais interessante e surpreendente dessa passagem que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Jesus, Ele confronta a nossa mentalidade antes de mudar a nossa realidade. Diga assim, Jesus confronta a minha mentalidade antes de mudar a minha realidade. Jesus faz isso. E uma das perguntas mais surpreendentes da Bíblia é essa que está no versículo 6. Vamos ler mais uma vez o versículo 6? Leia, por favor. Irmãos, que pergunta redundante. Se ele estava ali, irmã Francisca, há 38 anos esperando o negócio se mover para ser curado, Jesus chega e faz uma pergunta, você quer ser curado? Você para um pouquinho para pensar nisso. É igual você está cheio de conta para pagar e alguém chega, um Claudiano, que é empresário, aí diz assim, Dário, você quer um dinheirinho aí? Aí o Dário disse assim, irmão, que pergunta. Quem quer dinheiro? O irmão Claudiano dá uma de Silvio Santos aqui. Quem quer dinheiro aí? Aí o irmão Dário, irmão, estou precisando comprar um equipamento novo.
Que pergunta redundante é essa? Ou então a irmã Laide chega lá no hospital para fazer uma visita, para orar pelas pessoas, e ela pergunta para a pessoa que está lá acamada: você quer ser curada? Aí ela diz: não, eu quero ficar aqui mesmo no hospital, que está bom, a comida aqui está boa. Mas é surpreendente essa pergunta, queridos, e agora você vai entender por quê. Será que Jesus desconhecia o problema dele, Paulo? Não, o texto diz que Jesus estava sabendo que estava ali há muito tempo. O texto diz que Jesus sabia, não era desconhecimento, era uma pergunta para revelar o coração daquele homem. A pergunta de Jesus, ela vai abrir a cortina do coração daquele homem. Ela vai mostrar a realidade que aquele homem pensava, a sua mentalidade. Jesus pergunta, o homem poderia dizer sim. E, sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas ele não responde isso. Ele não responde que queria ser curado. E essa é a resposta também surpreendente. Qual é a resposta do homem? Respondeu-lhe o enfermo. Vamos ler? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou... Foi essa pergunta que Jesus fez a ele? Não. Jesus perguntou sobre a sua vontade. Você quer ser curado? E ele respondeu sobre a sua dificuldade. Você quer ser curado? Não, Senhor, é o seguinte, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não tenho velocidade, eu não tenho agilidade. Então, quando o anjo aí, quando agita a água, vem outro, desce no meu lugar, e eu não consigo chegar. A pergunta era como se Jesus dissesse o seguinte: querido, eu estou perguntando se você ainda deseja uma vida diferente ou você já se acomodou a essa condição. É isso que eu estou perguntando. Você quer realmente ser curado? Eu não estou perguntando sobre a sua dificuldade, não. Eu quero saber se você quer ser curado. Você quer realmente uma vida diferente? Ou você já se acomodou a essa realidade? Porque existe uma diferença entre a gente estar cansado do sofrimento, cansado do problema, cansado da dificuldade e querer realmente ser transformado. Porque você chega para a pessoa e às vezes ela está: pastor, essa cachaça, eu não consigo me libertar disso aqui. Eu estou cansado dessa vida. Aí a gente pergunta: mas você quer realmente ser transformado? Você quer Jesus? A pessoa: não. É diferente estar cansado e de querer ser transformado. Às vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor, mas nós não queremos que Ele mude dentro de nós. Nós não queremos que Ele transforme a nós mesmos. E depois de 38 anos, pense comigo, aquele homem, ele já não pensava nas possibilidades, ele só pensava nas dificuldades. A mente dele estava ali pensando em justificativas e talvez até desculpas. O discurso desse homem estava preso a quê? Às dificuldades, ao passado. A sua esperança estava no tanque. A sua mentalidade havia sido construída por cima ou na base da derrota, sobre a derrota. Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu vivo só nesse mundo. E às vezes é isso que acontece. Como aquele homem que ele não conseguia enxergar quem estava na frente dele falando. Ele não enxergava Jesus, ele só enxergava o tanque. Ele só enxergava a multidão, ele só enxergava os concorrentes, ele só enxergava a sua solidão. E isso às vezes acontece muito com a gente. Quando os problemas, o sofrimento, ele dura muito tempo, aquele sofrimento ele deixa de ser uma condição e passa a ser uma identidade. Você vive se identificando com aquele seu problema. Você vive com um problema, você vive com a situação familiar, você vive com dívidas, e sua cabeça e sua identidade é formada sobre aquilo.
E você deixa de dizer, uma coisa é eu perguntar aqui para a Aldenora, e a Aldenora, como é que está? Aí ela diz assim, pastor, eu estou vivendo uma luta. Uma coisa é ela dizer que está vivendo uma luta, outra coisa é ela dizer, pastor, a minha vida é uma luta, minha vida é assim mesmo, minha vida é um sofrimento. Esse é um dos maiores perigos da nossa alma. É a gente entrar num conformismo com a nossa condição, achar que nada vai mudar. Você sabe que o pecado, ele afeta o nosso corpo, a gente envelhece, afeta o nosso corpo, mas o pecado, ele afeta a nossa mentalidade. O pecado afeta a nossa maneira de pensar. Por isso que conversão, no grego, se chama metanoia, que é mudança de mente. Então, conversão é quando eu mudo a minha maneira de pensar. O Evangelho, ele não muda apenas as circunstâncias ao seu redor, ele muda a sua maneira de pensar. E o que Jesus está aqui trabalhando na vida desse homem é uma mudança de mentalidade. Para que a sua realidade também se altere, o Evangelho ele tem que mudar a sua cabeça. Enquanto você achar que o perifolia lhe dá mais prazer, que o perifolia dá mais prazer a você do que a presença de Deus, é porque não há conversão ainda da mente. É porque essa pessoa ainda está com a mente ainda voltada para o pecado. Existem pessoas que não conseguem enxergar oportunidades porque se acostumaram à vida de pecado, se acostumaram às derrotas, e a pessoa responde baseada nas suas frustrações. A pessoa não crê na promessa de Deus porque ela tem medo, porque ela não confia. Mas Cristo continua perguntando, você realmente quer viver uma vida nova? E aqui eu vou para o centro do tema dessa mensagem. Jesus, ele nos cura das falsas esperanças. Qual é a resposta de Jesus para aquele homem? É a mesma coisa de eu chegar e perguntar, ei, irmão Toniel, aí como é que está a situação? Aí o irmão Toniel, pastor, está isso, aquilo. Aí coloca uma lista de dificuldades. Aí eu esqueço toda a dificuldade e eu digo assim, Toniel, levanta, toma teu leite e anda. Eu não vou discutir nada com você disso que você me falou. Vamos ler a resposta de Jesus, versículo 8. Jesus não debate com aquele homem. Jesus não responde àquele homem. Jesus não vai debater aqui tradição. Jesus não vai dizer, pois vamos fazer o seguinte, na hora que a água se mover, meus discípulos vão levar você. Não, pois vamos deixar você aqui pertinho, na hora que a água se mover, a gente vai empurrar você. Não, Jesus ele fala e diz o seguinte, levanta, toma teu leito e anda. Isto é, eu não quero saber de desculpas, de justificativas. Você está esperando ser curado em algo que é falso. O que é que Jesus está fazendo com aquele homem? Jesus não está curando apenas o físico, ele está curando a falsa esperança. Isso muda todo o cenário. Durante 38 anos, Daniel, aquele homem acreditou que precisava de quê? Do tanque. Durante 38 anos, ele esperava que a água se movesse. Então, durante 38 anos, aquele homem tinha esperança em coisas falsas. Ele tinha esperança na água, ele tinha esperança na agilidade dele, que ele fosse mais rápido, ele tinha esperança de que alguém fosse ajudá-lo. Senhor, não tem ninguém que me ajude. É a mesma coisa de eu perguntar a alguém, e aí você quer uma vida nova? E a pessoa, não, pastor, não tem ninguém que me ajude nessa casa. Não estão perguntando isso. Tem gente que passa a vida toda esperando uma oportunidade, mas aquele homem descobriu que precisava apenas de uma palavra de Deus para a vida dele, de uma palavra de Cristo na vida dele. Levanta, toma teu leito e anda. Você está entendendo? O tanque de Betesda, então, representa o quê? Representa tudo aquilo que o ser humano deposita, falsas esperanças. O tanque de Betesda representa tudo aquilo
que nós esperamos mudança. Tudo que nós colocamos a nossa esperança e tiramos Deus disso, se torna um ídolo na nossa vida. E se torna uma falsa esperança. O que Jesus está dizendo é: oi, espera aí, levanta, toma teu leito e anda, esquece esse tanque. Esquece as pessoas que não te ajudam. Esquece tua paralisia, esquece tua dificuldade. Você está esperando 38 anos em algo que é falso. Em uma religião. Em algo que não vai te trazer esperança. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha só, a gente ouve muito isso. As pessoas dizem, quando eu tiver mais dinheiro, minha vida vai mudar. Quando eu conseguir me formar e ter um dinheirinho para me comprar meu apartamento, meu carrinho, vou casar, minha vida vai mudar. As coisas vão mudar. Se eu tivesse ajuda da minha família, se eu tivesse ajuda da igreja, minha vida ia mudar. Se a minha família mudar, se eu for embora para outro lugar. Quando surgir uma oportunidade, a pessoa fica sempre com aquela expectativa em falsas esperanças. Enquanto isso, Jesus continua perguntando para nós: você quer ser curada? Você quer ser curada? É como se ele dissesse: você vai continuar olhando para os tanques da vida ou você vai olhar para mim? Você vai continuar esperando nas pessoas para te ajudar, você vai continuar esperando no governo, você vai ficar esperando em outras coisas, ou você vai olhar para mim? Ou você vai olhar para mim? O tanque exigia que a pessoa fosse primeiro a ele, né? Mas Jesus vem primeiro a nós. Aleluia. Jesus vem primeiro a nós. O tanque dependia de algumas circunstâncias. Jesus não depende de nada. Jesus depende apenas da sua autoridade. Ele dá a palavra. O tanque oferecia uma esperança incerta, tanto que aquele homem sofria 38 anos. Jesus, ele oferece uma palavra de autoridade, uma palavra de cura, uma palavra eficaz. Aquele tanque prometia possibilidades. Jesus, ele promete uma realidade para nossas vidas. É isso que Jesus faz. Jesus não promete possibilidades. Se você aceitar Jesus, talvez você... Não, Jesus não oferece isso. Jesus oferece uma realidade nas nossas vidas. Meus queridos, a nossa fé, ela não está baseada em ritual, em rezas, em dogmas. A nossa fé está fundamentada em Cristo. A nossa esperança não está num tanque qualquer. A nossa esperança está naquele que criou todas as águas. Quantos tanques de Betesda existem hoje aí no mundo? Quantos, talvez alguns de nós ou as pessoas aí fora têm colocado a sua esperança em coisas falsas? Quanto me traz desespero de alma quando eu vejo pessoas com expectativas, em líderes, com expectativa em pessoas, com expectativa em recursos, com expectativa em política, com expectativa em reconhecimento, com expectativa em tradição religiosas, em campanhas religiosas, em experiências emocionais. São falsas esperanças. Nada disso faz aquilo que só Cristo faz por nós. O tanque de Betesda talvez seja uma experiência religiosa e que a pessoa diz, talvez eu precise experimentar, passar por um batismo de fogo, eu preciso talvez fazer isso, fazer aquilo, enfim, e fica a vida inteira com expectativas em falsa esperança. Você pode dizer amém? Amém. Imagine aquela cena comigo. Imagine aquela cena. Durante 38 anos, aquele homem olhava para o tanque, esperando alguma coisa acontecer. Naquele dia, pela primeira vez,
alguém olhou para ele. Ao invés dele olhar para o tanque, alguém olhou para ele. Jesus olha para ele. Enquanto ele acreditava que a água agitada era a resposta, a fonte da vida, a fonte da cura caminhava ali perto dele, que é o próprio Jesus. E às vezes nós vivemos assim. Jesus está perto da igreja, Jesus está perto de nós, Jesus está olhando para nós e às vezes a gente está louco, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, achando que a nossa vida, as nossas esperanças estão nessas coisas. Jesus chama a atenção da gente e diz: espera aí, você quer realmente? Há pessoas esperando que a próxima oportunidade, que o próximo relacionamento, que a próxima igreja, o próximo emprego, a próxima conquista vai realmente resolver o vazio da alma, e não resolve. E não resolve. Porque vive de expectativa em expectativa, mas continuam interiormente, como esse homem, paralisados, paralíticos. Eu queria encerrar nessa noite fazendo a mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Preste atenção, Jesus ele não quer uma resposta decorada. Ele quer um coração disposto a abandonar as falsas esperanças e ir diretamente e confiar inteiramente nele. O que Jesus nessa noite está nos chamando, Igreja do Senhor, é para a gente olhar novamente para ele, deixar de olhar para os tanques, que a gente começa a olhar demais. Ele está chamando eu e você para olhar para ele. Porque a mesma voz que ordenou aquele homem, levanta, toma teu leito e anda, ela continua poderosa hoje para quebrar qualquer coisa que exista na nossa vida. Qualquer pecado, qualquer derrota. Aquela voz poderosa, ela está hoje presente para restaurar a nossa esperança, para nos dar uma esperança verdadeira, para levantar alguém do chão, para iniciar uma nova caminhada na vida. Porque o maior milagre de Cristo aqui não foi levantar aquele homem do chão, foi levantar um coração que havia desistido de crer. Um coração que não cria mais no poder de Deus. Quem vive olhando para os tanques da vida, do mundo, continua prisioneiro de expectativas. Quem olha para Cristo, experimenta o poder da sua palavra. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu queria orar com você sobre essa palavra. Se algo nessa noite falou ao seu coração, eu queria que você agora, você mesmo falasse com Deus. Você mesmo falasse com o Senhor nessa noite. Eu quero deixar esse tempo para você falar com o Senhor. Se alguma frase, algum texto, alguma realidade, alguma cena, nessa noite falou ao teu coração, eu queria que você orasse. Orasse por você, talvez orasse por uma pessoa que veio à sua mente. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor está presente em nosso meio, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que nos renova a cada dia. Muitas vezes, Senhor, eu fico esperando nas pessoas, é verdade, Pai. Eu fico acreditando que as coisas vão mudar, que as pessoas vão mudar. E eu falo por mim nessa noite. E eu fico com falsas expectativas. E me decepciono, Senhor. Às vezes eu fico esperando em mim mesmo, Pai, na minha força, na minha capacidade. Eu acho que as coisas vão mudar porque eu estou mais esforçado, eu estou mais comprometido. E eu me decepciono comigo. Eu me decepciono com as pessoas. Eu me decepciono com as instituições. Eu dependo das circunstâncias, eu dependo que as pessoas façam alguma coisa, respondam ao meu chamado. Senhor, eu quero que o Senhor me cure disso.
Que o Senhor me liberte disso, que o Senhor me faça livre para viver contigo. Que eu não gere expectativas em nenhum tanque de Betesda. Que eu não gere expectativa naquilo que é uma falsa esperança. Às vezes fico esperando que alguém me ajude. Às vezes fico esperando que alguma situação mude. Às vezes fico esperando uma oportunidade chegar. Ó Deus, me cura disso, Pai. Me cura disso. Eu quero ser curado dessa falsa esperança. Eu quero ser curado das falsas expectativas, Senhor. Eu quero viver livre para fazer a Tua vontade. Para pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo, sem me preocupar com os resultados. Sem me preocupar se a mensagem vai salvar ou vai condenar. Sem esperar se as pessoas vão responder sim ou não. Sem esperar que as pessoas aprovem ou não. Que as pessoas atendam ao chamado ou não. Que as pessoas ouçam a palavra e sejam mudadas. Senhor, eu não quero ter expectativa nenhuma. A minha esperança está no Senhor somente. Eu quero olhar para Ti. Eu quero que meus olhos sejam desviados de tanques. Eu quero olhar para Ti, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta a minha vida. Levanta, Senhor, meu ânimo. Levanta as minhas esperanças. Me cura das falsas esperanças, Senhor. A isso também eu peço para cada um aqui, Senhor, nessa noite que ouve essa palavra. Que talvez viva, ó Deus, também esperando em coisas, em pessoas, em situações que se sentem às vezes escondidas, anônimas. Que nessa noite o Senhor confronte essa mentalidade, ó Deus, de que nada pode mudar, de que eu sempre estou esperando algo para acontecer. Ó Deus, que o Senhor mude a mentalidade, Senhor, dessa igreja. Que o Senhor mude a mentalidade desse povo, Senhor. Nós cantamos nessa noite que nós somos um povo eleito para fazer a Tua vontade, Senhor, mas às vezes eu não vejo isso na prática. Eu não vejo o Teu povo fazendo a Tua vontade. Eu vejo o Teu povo fazendo a própria vontade. Às vezes eu olho, ó Deus, para a igreja do Senhor e eu lembro de Juízes, que aquele povo era abençoado, mas logo aquele povo se esquecia do Senhor e começava a adorar outros deuses. Não é preciso se curvar diante de uma estátua, basta adorar a si mesmo, adorar as coisas. E parece que eu vejo isso na igreja, esse círculo vicioso, onde Deus abençoa, onde Deus faz prosperar, e o povo se dá as costas para o Senhor, e o Senhor castiga o povo, e depois o povo volta para Ti, e depois volta de novo. Ó Deus, confronta, Senhor, essa mentalidade, ó Deus, leviana nossa, de levar as coisas de Deus de qualquer forma, de não ter compromisso, Senhor, com a Tua casa, de não ter compromisso contigo mesmo. Ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa igreja, Senhor. Porque ela não é minha, Pai, ela é Tua. Nosso compromisso é contigo, Pai. Às vezes nós estamos como aquele paralítico, olhando apenas para as dificuldades. E o Senhor olha nos olhos da igreja e diz: igreja, Tu quer ser curada? Tu queres ser curado de verdade, ou quer continuar nessa vida? Você deseja realmente uma vida diferente, ou você está acomodada com a sua condição? Você realmente quer mudar a sua vida, ou você quer apenas melhorar as circunstâncias? Senhor, nessa noite nos confronta, Pai. Nos confronta, Senhor. O Senhor é um Deus soberano, eterno. A Tua palavra diz que com Deus não se brinca. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu clamo pela misericórdia do Senhor sobre esta igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, antes que seja tarde, Pai,
antes que seja tarde, Senhor. Fortalece a minha fé, fortalece a fé daqueles que têm orado, intercedido e chorado por esta igreja. Aqueles que ainda estão de pé, aqueles que ainda estão sustentando-se, aqueles que ainda estão lutando, que estão percebendo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, cura-nos das falsas esperanças. Cura-nos das falsas esperanças. Essa é a minha oração, Pai, nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode sentar, pode dizer amém.